Mas a partir daquele momento eu passei a ter uma consciência do Cristo ressuscitado e de que eu recebi lá o Espírito Santo e entendi que ele agora habitava em mim. E eu passei a ser templo do Espírito Santo. Eu gostaria de falar sobre 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16, onde o apóstolo Paulo diz: não sabeis vós que sois templo do Espírito de Deus e o Espírito de Deus habita em vós? Hoje, uma das maiores necessidades da igreja nos nossos dias é uma consciência de quem ela é, que realidade espiritual eu fui introduzido quando eu nasci de novo, a partir do meu novo nascimento. Eu digo isso porque quem me conhece sabe que eu nasci na Igreja Católica, de uma família muito católica, com muita fidelidade aos preceitos religiosos, e eu convivi com uma relação com um Senhor morto por muitos anos. Aos meus 25 anos de idade, quando eu entrei numa reunião da Renovação Carismática Católica, que eu nem sabia do que se tratava, aquele ambiente era tão forte para mim que eu comecei a chorar, não sabia nem o que estava acontecendo direito, porque estava na hora das músicas, do louvor. Isso faz 25 anos, as músicas, as letras não davam nem para entender, caixa de som de 25 anos atrás, você imagina. Mas ali eu lembro que eu tive um contato com o Cristo ressuscitado. Naquele dia o meu espírito nasceu de novo, eu vim para casa, peguei a Bíblia da minha mãe, me enfiei no quarto, eu me chorei por 3 meses a fio, eu li a Bíblia dia e noite. Minha família até pediu para mim não ler Apocalipse, para mim não ficar doido, porque ela viu que eu mergulhei demais. Mas a partir daquele momento eu passei a ter uma consciência do Cristo ressuscitado e de que eu recebi lá o Espírito Santo e entendi que ele agora habitava em mim. E eu passei a ser templo do Espírito Santo. Sabe por que Paulo pergunta: não sabeis vós que sois templo do Espírito? Porque quando quando Deus faz uma pergunta na Bíblia, ele quer falar sobre aquele assunto com a gente. Um pai, uma mãe, quando pergunta para o filho, quando vê um filho fazendo uma coisa errada, ele pergunta: filho, você tem noção do que você está fazendo? Se ele sabe que o filho não tem ideia do que está fazendo. Por que ele pergunta? Ele pergunta porque ele quer falar para o filho uma coisa que o filho não sabe, pensa que sabe, mas não sabe. Quando Deus me faz uma pergunta na Bíblia, ele está querendo falar sobre algo que eu penso que eu sei, mas não sei. Sabe por que Deus perguntou: Adão, onde você está? É claro, a gente entende que Deus sabia onde Adão estava. Mas por que Deus perguntou? Porque Adão não sabia onde Adão estava. E Deus queria mostrar isso para ele. Quando Deus me diz na Bíblia, uma pergunta: não sabeis vós que sois templo do Espírito e o Espírito de Deus habita em vós? É porque eu penso que eu sei, mas não sei. Porque se eu responder para Deus: sim, Senhor, eu sei que eu sou templo do Espírito Santo, eu sei que o Espírito Santo de Deus habita dentro de mim, Deus me perguntaria: meu filho, por que você depende tanto do lado de fora para ser feliz aqui dentro, se o que te podia fazer feliz aí dentro, eu já coloquei aí? Nada pode fazer mais feliz inteiramente do que o Espírito Santo de Deus. Deus veio morar em mim por meio do novo nascimento. Eu sou templo do Espírito. Quando Deus permitiu que Davi levantasse os recursos para Salomão construir um templo físico na terra, uma casa onde Deus disse: eu vou vir morar dentro dessa casa para vocês terem um endereço onde me encontrar na terra. Já pensou que coisa fantástica? Quando 2 judeus se encontravam na rua, um perguntava para o outro: onde você vai? E o outro dizia: eu vou ali na casa de Deus. O endereço físico Deus tinha na terra para o homem encontrar com ele. E tudo aquilo era uma pedagogia para mais tarde, por meio do sacrifício e ressurreição de Jesus Cristo, eu e você pudéssemos ser templos do Espírito. Logo, hoje, eu e você, nós somos o endereço de Deus. O Espírito de Deus habita em nós. E quando Deus me faz essa pergunta, Ele está buscando em mim uma consciência de que o reino de Deus está dentro de mim.
E o reino de Deus, se você nasceu de novo, o reino de Deus está dentro de vós. Se você deseja avivamento, onde que você pode imaginar que está o avivamento? O reino de Deus está dentro de vós. Você deseja cura, onde que você pode imaginar que está a cura? O reino de Deus está dentro de vós. Você deseja prosperidade, onde você pode imaginar que está a prosperidade? Ter uma consciência de quem nós nos tornamos a partir do novo nascimento vai nos ajudar muito. Está fora de uma mensagem motivacional, está fora do ensoberbecimento ou coisa do gênero, mas reconhecer que Deus veio morar dentro de mim. Eu não lido mais com representatividade, eu lido com uma realidade espiritual. Sabe, John, quando eu me converti dentro da Igreja Católica, que eu tive a experiência, que eu tive a revelação de que o Cristo ressuscitado, Ele entrou em mim e agora eu era templo do Espírito e Deus habitava em mim, então eu estava vendo a realidade espiritual. Eu não vivia mais um simbolismo. As coisas simbólicas, elas deixam de ser, você não precisa mais do símbolo quando você tem a realidade. A criança brinca com uma boneca até ela ter o filho dela. Então agora eu tinha uma realidade. E quando eu descobri as coisas, eu peguei a Bíblia da minha mãe no meu quarto, lendo com o Espírito Santo, eu fui me desatando de coisas que eu entendi que não era uma realidade espiritual, era só um símbolo. Então a fitinha do Seu Bonfim que eu tinha no pulso, eu rasguei. A medalhinha do Santo Expedito que eu tinha no meu peito, eu tirei. Os muitos santinhos das muitas senhoras que eu tinha, eu me desfiz daquilo. Porque agora a realidade de Deus vivia dentro de mim. Só que daí, por conta disso, eu acabei sendo convidado a me retirar da Igreja Católica. Eu fui cair dentro do meio evangélico. Aí quiseram me dar rosa ungida, água ungida, lenço ungido. Eu disse, Deus, eu já me libertei dessas coisas. Eu já rompi com essas coisas. E eu tive agora que lidar com os dogmas evangélicos, que eram os mesmos romanos, com uma versão gospel. Se eu nasci de novo, eu sou a realidade de Deus já. O Espírito Santo habita em mim. Você imagina, se eu pegar uma garrafa d'água, eu oro nessa garrafa d'água e eu vou dizer, olha, coloque aí em cima da sua televisão e eu vou orar por essa garrafa d'água e a partir desse momento ela vai representar o Espírito Santo dentro da sua casa. Imagina que vocês vão inaugurar um novo estúdio. Aí vocês convidam o prefeito para ir lá cortar a fita inaugural do estúdio da Chairo. Tá bom. Chega no dia, o prefeito não pode ir, ele manda o vereador. Então o prefeito José não pôde, mandou o vereador Pedro. E você vai dizer, gente, convidamos o prefeito José, ele não pôde vir, mas está aqui representando o prefeito. O vereador, Pedro, o que você está dizendo se o Pedro está representando o prefeito? O prefeito não está aqui. Então se você leva uma garrafa ungida representando o Espírito Santo dentro da sua casa, sabe o que ele está dizendo? O Espírito Santo não está aí. Agora, se você já nasceu de novo e o Espírito Santo mora dentro de você, você não precisa mais de representatividade. Você é a realidade de Deus. Não sabeis vós que sois templo do Espírito e o Espírito de Deus habita em vós? Ok, então não se comporte como se não soubesse. A gente depende tanto lá de fora para ser feliz aqui dentro. Não é presunção, não é soberba, não é orgulho, é só reconhecimento de quem Deus te tornou. Ele veio morar dentro de você e os recursos de Deus passam a estar aí a partir desse momento. Eu lembro, a gente tem muito... Você já percebeu que a nossa teologia aceita fácil que tudo caiu em Adão, mas tem dificuldade de ter fé para abraçar que tudo foi restituído em Cristo. A gente inclina tudo para a morte. A ceia, a pessoa fica com medo de cear porque está escrito que quem ceia indignamente pode se adoecer até morrer, inclusive morrer, está na Bíblia e é verdade. Poxa, é verdade. E por causa disso agora ninguém ceia, porque tornamos aquele que se disse o pão da vida, tornamos ele no pão da morte. Se uma ceia, comida errada, ela pode adoecer, inclusive trazer uma morte. Você já pensou se a gente parar para discernir a ceia, o que ela não pode fazer? Quanta cura ela não pode trazer? Mas por que a gente fica com o lado ruim do negócio?
Se um sangue de galinha derramado no centro de Macumba, ele pode falir uma empresa, destruir um casamento, o que o sangue do cordeiro sobre os umbrais da minha alma, o que ele não pode fazer? Não sabeis vós que sois templo do Espírito e o Espírito de Deus habita em vós? Não tem a ver com alguém de forma motivacional, dizer acredita em você, porque você é o máximo, olhe no espelho e diga, não, para com essa palhaçada, quando você nasceu de novo, tem algo aí dentro que Deus colocou que te valoriza, e você não é nada, você é um vaso de barro, mas está um tesouro aí dentro. Você ganha valor por causa desse tesouro. Então, reconheça e a partir dele comece a desenvolver as mudanças do lado de fora. Por quê? Porque a gente depende do lado de fora para ser feliz aqui dentro. Sabe quando Jesus ele estava em alto mar e ele silenciou a tempestade? Aqueles pescadores, eles estavam prontos para qualquer tipo de tempestade. Estavam acostumados com muitos tipos de tempestade. Mas teve uma tempestade que se levou numa altura maior do que a confiança interna que eles tinham. E eles se desestabilizaram aqui dentro. Jesus é acordado e ele disse assim, tempestade, acalma. Não foi só poder aquilo. É que o que Jesus tinha de paz dentro dele era maior do que o que a tempestade tinha de rebuliço lá de fora. Ele administrou lá de fora com o que ele tinha dentro. Por quê? Você só pode acalmar uma tempestade que você tem fé para dormir no meio dela. De maneira que eu preciso ter as minhas conquistas aqui dentro. Nós temos um padrão, que é o padrão da tranquilidade. E o padrão de Deus não. O padrão de Deus é a paz. Tranquilidade é aquilo que eu posso fazer com as minhas mãos. Paz não. Paz só Deus pode dar. Por isso, como eu falei no almoço, muitas vezes Deus, para me dar paz, tem que mexer na minha tranquilidade. Se você quiser ter uma noite tranquila, tome um tranquilizante, dá certo. Mas se quiser ter uma noite de sono, tenha paz. Paz é o padrão de Deus. E eu preciso saber que ela está disponível aqui dentro, em meio a essa tempestade que aqui dentro está. Eu preciso primeiro crer que eu sou templo do Espírito e que o Espírito de Deus habita em mim. E a partir daí eu começo uma construção de dentro para fora, não de fora para dentro. Creia, acredite que o que você tem aí da parte de Deus é maior do que você imagina. Eu vou encerrar contando uma história que eu perguntei para vocês, pelo jeito vocês não sabem. A história é da cova, Daniel na cova do leão, você sabe, correto? A pergunta é se vocês conhecem a história da Daniel nas covas dos leões, contado na Bíblia dos Leões. Você já leu? Já ouviu? Porque também tem essa história na Bíblia dos Leões. Porque se está na Bíblia de Daniel, também está na Bíblia dos Leões. E na Bíblia dos Leões está escrito assim, que os leões estavam fazendo festa, uma alegria e tal, e dentro da caverna, dentro da cova, aquela festa enorme. E um leão bem velhinho, mas velhinho já, só tinha o dente, perguntou, gente, que festa é essa? Ele disse, não, tá vindo carne fresca para nós aí, um judeu vai ser jogado aí dentro, o tal de Daniel. E o leão velhinho disse, judeu? Se é, olha, se eu fosse vocês não fazia tanta festa assim. Mas por quê? Olha, está escrito na Bíblia dos Leões que milênios, muito tempos atrás, havia um judeu desse, que tinha uma força, não parece que era no cabelo, uma coisa assim. E nossos antepassados tentaram matar ele. Ele rasgava os leões como quem rasga um pano velho. E os leões já deram aquela freada. E ele falou assim, isso não é tudo, tem mais. Depois apareceu outro judeu desse, um que derrubava gigante, não sei, cuidando das ovelhas do seu pai. Quando os nossos antepassados tentaram pegar as ovelhas que esse moço cuidava para o pai, ele pegava os leões e matava. Se alguns não fogem, nós não estávamos aqui hoje. Os leões já ficaram morrendo de medo. Disse, não, isso não é tudo, tem mais. Quando os leões foram embora e desistiram, os ursos acharam, agora é a nossa vez.
tentaram pegar as ovelhas do judeu, desse judeu que cuidava das ovelhas para o pai. Rapaz, ele não matava só gigante, não. Ele acabou com os ossos também. Essas alturas, o leão já estava apavorado de medo. Começaram a orar. Nisso estava trazendo Daniel. Um anjo vinha na frente para cuidar de Daniel. O anjo entrou na cova. Os leões disseram, Deus respondeu a oração. Olha o anjo. Aí o leão disse, o que foi? Os leões já disseram, anjo, por favor, esse está vindo um judeu aí, eles acabam com o leão, essas raças não destrói os leões, por favor, não deixa ele acabar com a gente. E o anjo falou assim, olha, se vocês ficarem bem quietinhos, fechar a boca, deixa que dele eu cuido. Não sabeis vós que sois templos do Espírito de Deus e o Espírito de Deus habita em vós. A gente precisa crer no que Deus colocou dentro de nós.